O e-mail chegou para o viverembrasilha@gmail.com de uma mulher de 50 e poucos anos, que eu vou chamar de Fabiana. Ela me diz que está casada há mais de 30 e poucos anos, 35, que tem 2 filhos já criados e o marido tranquilo. Eles não vivem agressões e brigas, mas vivem no marasmo que ela diz que às vezes parece que é um irmão. Conversam, assistem televisão e tal, mas nada de sexo, nada de namoro. E ela pergunta se isso é normal ou o que ela pode fazer para dar uma reavivada. Afinal, ela não chegou aos 60 ainda e está nessa coisa muito da sem graça. Eu acho... Fabiana, eu tenho ouvido muito isso, sabe? As pessoas dessa idade dizendo que em casa tá sem graça. Eu não sei se a rotina vai fazendo a gente ficar mais carinhoso do que sexual, mas isso tem sido uma tônica, assim, do que eu ando escutando. Na minha opinião, é preciso buscar algum reforço nisso aí. Algum SOS, alguma ajuda, quem sabe até um treinar, né? Eu vou conversar agora pelo Skype com a psicóloga Wilza Meirelles, que sabe muito sobre terapia de casal e vai conversar com a gente. Oi, querida Wilza, tudo bem? Vai. Então, Wilza, o que você pode dizer para essa Fabiana? Isso é normal? Tem alguma coisa que ela possa fazer? Qual é a sua postura aí para ajudar a Fabiana? Ok. Sim, isso é normal, né? 35 anos de casamento é praticamente uma vida que eles estão vivendo ali no dia a dia. O dia a dia é muito desgastante, sabe, Mônica? Não parece, muitas vezes a gente fica fazendo aqui, fazendo ali, cedendo, mas as pequenas coisas vão se acumulando e quando chega aos 35 anos realmente é uma vida. Mas ela não precisa de ficar desesperada, a gente pode reacender essa chama aí deles, com certeza. Só me tira uma dúvida, ele tem quantos anos? Ele também tem a idade dela, também não chegou nos 60 ainda não. Certo. Bem... O que eles podem fazer? Normalmente, quando a gente tem algum desses problemas, a gente faz uns deverzinhos de casa. Opa! Se ela estiver disposta, tem algumas dicasinhas aí. Primeiro, se o problema é só sexual, se o problema é só na cama, ela vai evitar que seja sem muita vontade, ela vai evitar que seja em momentos em que eles brigaram por alguma coisa, ou a vida tá devagar. Crie uma chama, saia, tome um vinho, faça um jantar romântico e crie um clima. Esse clima é que vai acontecer naturalmente. Evitar forçar a barra, né? Porque tudo que é forçado acaba que uma hora a coisa desanda, né? Bem, como a gente faz isso? Ela tem que pensar assim, bem, essa semana, porque o que acontece? O que a gente costuma falar depois de um determinado tempo de casamento, a tendência é que as pessoas, que o casal se adapte um ao outro. Por exemplo, se eles faziam sexo 5 vezes na semana, ele querendo as 5 vezes na semana e ela querendo 2 ou 3, o que acontece? O casal vai entrar num equilíbrio e vai acabar que eles vão equilibrar aí. Ele quer 5, ela quer 2, então vão parar no 3, vão parar no 2. E essa adaptação é muito importante no dia a dia, porque senão a coisa fica muito estressante. E para não ficar, então, nessa rotina, o que você sugere é reacender a chama, criar um clima, uma massagem, uma dança, uma coisa assim para poder voltar a ter aquela noite com tesão mesmo. Sim, eu inclusive sempre sugiro, aqui em Brasília nós temos demais, dança de salão. O que acontece? A intimidade ela é perdida. E quanto mais você fica distante, mais você fica distante. Essa intimidade, ela tem que ser resgatada.
E muitas vezes a timidez bate, né? As pessoas estão mais velhas, com um corpo diferente, com uma maneira de pensar diferente, muitas vezes até a personalidade, uma personalidade mais reprimida, né? Não é uma personalidade mais jovem. Então, essa intimidade, ela tem que ser resgatada aos poucos. Mônica, é muito importante que eu deixe claro isso. Todo esse processo de reaproximação sexual, ele tem que ser muito vagaroso. Muitas vezes a pessoa não consegue no primeiro jantar que ela faça isso. Né? O ideal é que ela seja acompanhada que eles sejam acompanhados por um profissional. Mas eu garanto uma coisa, se ela começar uma dança de salão com ele, por exemplo, ou uma hidroginástica, alguma coisa que eles possam se tocar, né, aos poucos, eu com certeza que aí depois, passando para essa segunda fase Mônica, esse jantar, ele tem que ser cheio de promessas nos olhos, sabe? Frases não ditas, toques sem muita pretensão de cama, na verdade. Porque o que acontece? Aí, aos poucos, vai surgindo aquela vontade novamente. Show! Super dica! Te agradeço e fica aí, Fabiana, para você aproveitar essa dica valiosa da nossa psicóloga Wilza Meireles. Obrigada. Com a maior força. Valeu, querida. Tchau.